Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar falando para vocês sobre importação, tá? O que seria importação? Importação seria a gente usar arquivos diferentes dentro do diretório e a gente dentro de uma outra pasta, a gente criar em uma pasta as funções que a gente quer, as classes. Tá tudo ali separadinho. Em um outro arquivo ou até em outro diretório, a gente poder fazer, importar aquela função que está na outra pasta dentro da pasta que a gente está trabalhando. Por exemplo, a gente está trabalhando aí em uma função que precisa fazer uma adição. Você fala, cara, a gente não precisa criar essa função novamente, porque a gente criou essa função em um outro lugar. Por que a gente vai precisar isso? E aí que entra o import, tá? Então aqui nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que a gente faz para poder estar criando esse import, tá? Então vamos supor aqui que a gente tem, a gente aqui está no main e a gente está fazendo uma outra coisa, tá? Totalmente diferente e a gente precisa criar, fazer algumas funções, tá? Então, mas essas funções não tem nada a ver, vai ficar totalmente sem sentido a gente criar aqui, por exemplo, adição, subtração, divisão. Mas aqui é outra coisa que a gente está fazendo. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, né, na onde que está o arquivo main, criar uma outra pasta. Vamos colocar aqui o nome dessa pasta de funções. E aqui dentro dessa pasta a gente pode colocar um outro arquivo, chamar esse arquivo de funções underline aritméticas.py. Perfeito. Aí aqui a gente pode estar criando as nossas funções, tá? Vamos supor que as funções estavam aqui, e aí a gente falou, quer saber? Aqui não tem nada a ver, vamos criar essas funções aqui, vamos tirar elas daqui e vamos colocá-las aqui. Vamos lá, vamos criar def adição, aí a gente coloca o número 1, número 2, e aqui a gente pode retornar o valor, return. Aí aqui a gente pode colocar, vou até copiar ele aqui, você. Aí aqui a gente pode colocar, como é a adição, N1 mais N2. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos criar a subtração. Subtração N1 mais N2, na verdade é N1 menos N2. Vamos colocar, o que mais a gente precisa colocar? A gente precisa colocar aqui uma multiplicação, tá? Multiplicação. Perfeito, e aqui a gente coloca N1 vezes N2. E aí a gente coloca também, opa, a divisão. F, opa, divisão e N1 divided por N2. Perfeito. E pode ser qualquer tipo de funcionalidade, pode ser classe, pode ser até variáveis que a gente pode colocar solta aqui. A gente pode importar essas variáveis para outro lugar. Tá? Então tá aqui as funções. Aí a gente precisa rodar essas funções em um outro lugar. Aí a gente pode ver que essas funções aritméticas elas estão aqui dentro da pasta das funções, porém a gente está trabalhando na main. O que a gente precisa fazer? Para a gente poder trazer esses valores para cá, a gente precisa fazer um import. Porque se a gente vir aqui, dar um print, vamos colocar adição N1, que é o, vamos colocar aqui um 5 mais 5, e a gente for tentar dar um print, até aqui ele já está falando, não existe, é um define name adição. Se a gente dar um room, ele vai dar problema aqui, essa edição não está definida, né? Então vamos deletar ela aqui. Para a gente fazer ela funcionar, a gente precisa importar ela. From, que em português significa de, né? Que é da onde vem. Aí a gente coloca o nome da pasta, que está mais próxima da onde a gente vai, ponto, funções, já até reconheceu aqui, ponto, funções aritméticas. Aí a gente coloca import, aí a gente coloca aqui adição, tá? Perfeito. Agora está tudo funcionando perfeitamente. Se a gente der um room, ele vai fazer a adição. Mesma coisa para multiplicação. Multiplicação. Você dá um room aqui, ele vai dar problema. Por que que vai dar problema? Porque não está aqui. A gente precisa importar também. Vamos lá. Multiplicação. Perfeito. Vamos só aumentar um pouquinho aqui, que não precisa desse espaço todo. E se a gente vier aqui e rodar, ele vai fazer a multiplicação. Porque dentro desse import existe essa multiplicação que é aqui, tá? Então, para a gente trabalhar com o import, a importação de uma função de um outro arquivo para o arquivo onde a gente está trabalhando, a gente precisa fazer a importação usando o from, o caminho da onde essa função está, e aí a gente coloca o nome da função que a gente quer trabalhar.
Perfeito? Então, essa é a aula sobre importação de funções e de arquivos dentro do Python, tá? Então, isso daqui vai ficar como uma aula para vocês, porque mais para frente, quando a gente começar a trabalhar com o Django e outras funcionalidades com Python, é super importante que vocês entendam sobre a questão de importes, tá? E também existem os importes de instalação de pacotes e por aí por diante, quando eu estiver instalado num ambiente virtual, que a gente também vai estar falando, beleza?